Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar a diferença entre tributos que acumulam na cadeia e tributos que não acumulam na cadeia. Ou seja, a diferença entre o IVA e o Imposto sobre Movimentações Financeiras. Para isso, nós vamos fazer uma massa de pizza e nessa massa de pizza, cada vez que a gente acrescentar um ingrediente ou acrescentar serviço, que vai ser a minha mão, nós vamos colocar tributos nesse ponto aqui. Aí nós vamos entender os dois conceitos. Então, ó, vamos lá. Uma xícara de água morna. Vamos colocar aqui dentro. Então, já coloquei produtos. Eu tenho que acrescentar alguns tributos aqui. No caso do valor agregado, numa alíquota de 25%, faz de conta que eu botei 25% da água que eu coloquei aqui. Agora nós vamos colocar a farinha. Vamos virar a farinha aqui e novamente vou calcular 25% dos tributos dessa farinha aqui. Vou colocar aqui. E agora nós vamos começar a misturar. Agora eu vou colocar um pouco de sal. E aí coloco o sal, novamente mais alguns tributos aqui do sal. Agora nós vamos colocar um pouco de fermento. Coloca fermento e mais alguns 25% dos tributos relativos ao fermento. E agora nós vamos colocar um pouco de óleo na massa, para ficar uma massa bem macia aqui. E, de novo, 25% do tributo aqui, vamos dizer, do valor agregado que eu coloquei o óleo aqui. E agora nós vamos misturar mais essa massa. E só os serviços que eu vou misturar é mais tributo. Tributo de serviço aqui também. Então vamos botar mais um pouco de farinha, mais um pouco de tributos aqui. Ok? Agora misturando o serviço, ó, isso aqui é tributo que está sendo incorporado na massa. Muito bem, agora nós temos a massa pronta com os tributos completamente destacados. Essa é a massa, é o produto, já com uma série de valores agregados, farinha, água, sal, fermento, óleo e os tributos destacados. Agora nós vamos preparar uma massa para pizza no modelo de imposto sobre movimentações financeiras ou aquele CPMF. Nesse momento vocês vão observar aonde que o imposto vai parar e como que a base de cálculo começa a mudar. Então vamos começar do mesmo jeito, ó. Vamos colocar uma farinha aqui. E eu vou pagar no imposto único menos tributo, que em vez de ser 25%, a base de cálculo dele é só 5%. Então é 5% dessa farinha aqui. E eu vou pegar menos feijão, só que eu vou botar dentro da massa. Agora eu vou botar a água. Vou botar mais imposto da água, 5% menos também. Só que agora não é o imposto da água, é o imposto da farinha mais a água. Porque agora é 5% do todo aqui. Então já começa a aumentar um pouco. Agora nós vamos colocar o sal. E eu vou calcular o imposto, mas não é do sal. É do sal mais a farinha mais a água. E aí você vai percebendo que o imposto vai crescendo, porque as bases estão sempre recalculadas, inclusive calculadas com o próprio imposto que já está lá dentro. Porque agora está começando a virar uma massa. E veja que o imposto está sendo incorporado no produto. E agora eu vou colocar o óleo. E qual que é o imposto que eu vou colocar aqui? Não é o do óleo. É o do óleo, do farinha, da água e dos impostos que já estão lá dentro. E agora começa a aumentar ainda mais a minha base de cálculo. E por final nós vamos colocar o fermento. E de novo, qual que é o imposto que eu vou calcular? Água, fermento, imposto, óleo, tudo vai começando a aumentar. E agora vai aumentando ainda mais a minha base de cálculo. Porque sempre no imposto sobre movimentação financeira ou imposto único, é toda a massa que é calculada toda vez como base de cálculo. Cada vez que você acrescenta alguma coisa, você vai aumentando de novo como se fosse uma venda. Vendeu para um, comprou para o outro, vai fazendo. Então agora nós vamos preparar isso aqui. Mara, põe mais uma de farinha aqui para mim, enquanto eu estou aqui, que ninguém vai perceber. E agora até o serviço de misturar isso também gera mais imposto. Mas qual que é o imposto que eu vou perguntar aqui? É o imposto da massa toda e mais o serviço. Então ele pega mais tributos e coloca dentro da massa. É importante esse movimento, nós estamos incorporando o imposto dentro do próprio produto.
Bom, chegamos ao final do processo da produção de duas massas de pizza. Uma pelo sistema de imposto sobre valor agregado e o outro sobre movimentações financeiras. Ou seja, esse é não cumulativo, os tributos estão do lado de fora, e esse é cumulativo, com os tributos dentro da própria massa. Agora vamos imaginar que nós vamos agregar mais um pouco de valor em cada uma dessas massas aqui. Ou seja, vamos aumentar um pouquinho mais de massa em cada uma dessas aqui. No valor agregado, se eu acrescentar mais essa massinha nessa massa, eu vou pagar um imposto de 25% referente a essa massinha aqui. Portanto, dois impostos aqui, 25%. Já no caso do imposto único, quando eu for agregar a mesma massa nele, eu vou ter que fazer o cálculo de toda a massa e mais essa massa aqui. Portanto, eu vou ter que agregar muito mais imposto, porque a massa ficou grande. E, além disso, a massa está com outros tributos que já foram calculados no seu processo de fabricação. Tem que deixar claro alguma coisa. Estou fazendo uma massa aqui, isso aqui é figurativo. Você tem que imaginar isso numa produção que vai vendendo de um fornecedor para o outro. Como se a água fosse de um fornecedor, a farinha fosse de um fornecedor, como se o óleo fosse de outro fornecedor. Ou seja, uma cadeia de produção longa. Por isso a gente percebe que numa cadeia longa de produção, essa massa aqui de valor agregado, o imposto está sempre destacado. E eu pergunto, qual é a carga tributária dessa massa aqui? A resposta é muito simples. 25% de tudo que eu agreguei nesta massa. Mas a mesma pergunta, quando eu faço sobre o imposto único ou de movimentação financeira, eu pergunto, qual que é a carga tributária que está aqui dentro? Eu não sei. Eu não sei porque isso vai depender de quantas fases houveram nessa fabricação. Eu não vou saber porque eu não sei quais são os tributos que já estão lá dentro para poder calcular. E eu também não vou saber porque a partir de um certo momento, os tributos que foram incorporados viram base de cálculo dos outros tributos, ou seja, juros compostos. Isso acontece porque aqui você só paga tributos sobre o valor que você agrega. E nesse caso, você sempre está somando a base que já está lá como a base de cálculo dos tributos, porque aqui é a simples movimentação. Quando você vai exportar esse produto, o que você faz? Você exporta apenas a massa. Os tributos ficam no país. Evita o problema da lei Candir, que agora você vai ter bem destacado o que são os tributos. Nesse caso aqui, como é que eu vou tributar ou desonerar a tributação se os tributos estão incorporados na massa? Portanto, eu tenho dificuldade em até definir o que é de fato tributo. Outra questão de transparência. Quando alguém pergunta quanto eu pago de tributo nessa massa, está aqui, claro, destacado. E é o teto de 25%, nunca passa desse teto, que é 25% do valor agregado. Quando eu tenho o imposto incorporado, eu pergunto qual é o teto? Quanto eu estou pagando de tributo nessa massa? É uma grande incógnita. No sistema de valor agregado, independe de quantos estão na cadeia produtiva, porque na verdade sempre quem compra se acredita daquele que fabricou anteriormente. E aí você vai acompanhando do lado de fora os tributos. Já no modelo de imposto único, o interessante é que você tenha uma só empresa totalmente verticalizada. Então imagina que na indústria automobilística seria interessante que a Ford, a Volkswagen, a General Motors, elas tivessem fábrica de pneu, fábrica de estofamento, fábrica de vidro, fábrica de tinta, fábrica de componentes, fábrica de tudo para elas poderem ser verticalizadas e pagar menos impostos. Já nesse modelo é o contrário. Seria interessante que uma empresa especializada de vidro fornecesse vidro para todas as montadoras. A Pirelli fornecesse pneu para todas as montadoras. Então a gente observa que nesse modelo de valor agregado, a gente estimula a criação de várias empresas, a especialização de empresas e o livre mercado, a concorrência. Nesse modelo de imposto único, nós vamos acabar estimulando a verticalização, as grandes corporações que acabam tendo muitos serviços, produtos dentro de uma grande CNPJ. Ou seja, você desestimula o livre mercado, você desestimula o pequeno produtor. Outro aspecto que é a sonegação. Nesse modelo aqui do IVA, toda vez que você compra uma mercadoria, você se acredita dos tributos. E tudo que você agregar, você vai pagar. Portanto, você é o próprio fiscal do sistema. Você quer receber nota para poder se acreditar dos tributos. E você vai vender para alguém que quer nota porque ele quer se acreditar dos seus tributos.
Porque alguém que compra sem nota aqui, toda vez que ele vender, ele não creditou de nada, ele vai pagar 25% sobre a massa toda. Aí ele estaria praticamente nesse sistema aqui. Nesse sistema aqui, a grande estimulação da sonegação, porque eu não vou ficar vendendo para alguém, tem que pagar 2,5% na venda e ele mais 2,5%. Aqui nós vamos estimular criptomoedas, nós vamos estimular que o cheque nunca seja depositado no banco, nós vamos estimular dinheiro vivo, nós vamos estimular a dolarização, tudo que não passe pelo sistema tributário ou pelo sistema bancário que vai ser utilizado. Agora, quais são alguns exemplos de estímulo, de tributos do tipo valor agregado e do tipo movimentação financeira que nós temos hoje no Brasil, ou impostos que vão se acumulando? Aqui é não acumulativo e aqui é cumulativo. No caso do não cumulativo, nós temos o IPI, nós temos PIS e COFINS para as empresas do lucro real e nós temos ICMS. Mas mesmo assim, esses IVAs no Brasil são muito mal feitos, porque eles não são de base ampla, eles são apenas sobre aqueles produtos que são incorporados no produto final, não geram crédito e tudo. Então, de fato, no Brasil, nós não temos um IVA de verdade. Nunca tivemos, e é essa reforma que nós estamos propondo. Já desse lado dos tributos cumulativos, nós temos todo o regime do Simples, que é cumulativo, nós temos o ISS das prefeituras, que é cumulativo, que não gera crédito, nós temos PIS e COFINS das empresas que estão no lucro presumido, que também é custo, não gera crédito, ou seja, nós temos alguns exemplos desses já no Brasil. E temos ainda o IOF nas movimentações financeiras, que ainda persiste lá nos bancos. E quais são os modelos que mais são comuns no mundo? São os tributos sobre valor agregado, porque lá você vai tributar a geração de riqueza, aquilo que você agrega de novo no produto. Não há nenhum país no mundo que tenha um sistema de imposto único ou de movimentação financeira como a sua grande base. Por quê? Porque você vai estar penalizando. Quanto mais o produto for elaborado e tiver um valor maior, toda vez que você vender ou comprar, você vai ter uma grande concentração de tributos. Ou seja, as pessoas não vão querer ficar comprando e vendendo, vai até desestimular o consumo ou vai estimular a sonegação. Agora, com a reforma tributária que está vindo no Brasil, nós temos que optar por uma solução que esteja em conexão com o resto do mundo. A Europa inteira é baseada em valor agregado, que é muito mais justo. Você tributa apenas as riquezas que foram geradas, apenas os resultados positivos. Você não fica tributando prejuízo ou quando a tua empresa está tendo 0 a 0 lá, vendendo almoço para comprar jantar. Nós temos que estar em conexão com os outros sistemas tributários do mundo. Portanto, nessa reforma tributária, temos que ter muita responsabilidade e finalmente colocar o Brasil em sintonia com os melhores sistemas tributários do mundo. Porque um bom sistema tributário ajuda à competitividade e ao desenvolvimento de um país.